Bom dia, turma. Hoje, infelizmente, não pudemos ter a nossa aula presencial, né, em sala de aula. Então, nós vamos passar o nosso conteúdo por aqui, conteúdo que seria dado em sala. Hoje, nós vamos conhecer a tela do aplicativo Word, tá? Nas aulas anteriores, a gente veio falando da importância do aplicativo, de alguns recursos, algumas coisas que podemos fazer no aplicativo, né? E hoje eu vou apresentar a tela para vocês, para que a gente conheça as principais partes da tela e a função de cada uma delas, certo? Lembrando que o aplicativo Word é aquele aplicativo que nós utilizamos para o desenvolvimento de textos profissionais, né? Qualquer coisa relacionada a texto, nós conseguimos desenvolver no aplicativo Word. Por isso que ele é o aplicativo de texto, o programa de texto mais utilizado no mundo, tá? Então, vamos lá. Para começar aqui, nós temos a barra de título do nosso programa, né? A barra de título é o local onde é exibido o nome do programa, que no nosso caso é Microsoft Word, e o nome do arquivo que você está desenvolvendo, né? Então, no meu caso, a foto que eu coloquei para vocês aqui, eu deixei de propósito um arquivo aberto, né? Um arquivo que eu tenho gravado no meu computador, que tem o nome de plano de aula Word. Então, esse plano de aula Word é o nome que eu dei para esse meu trabalho quando eu gravei ele, quando eu acabei de escrever e gravei, né? Então, aqui nós temos plano de aula Word e do lado a palavra Word, que é o nome do aplicativo que está aberto, tá? Mas eu falei para vocês em sala de aula que quando a gente abre o aplicativo Word, antes de salvar o nosso aplicativo, o próprio Word dá um nome provisório, né, que fica aparecendo ali em cima para o nosso arquivo, que a gente chama de nome padrão, na verdade, né? Que no caso do Word é a palavra documento. Então, quando eu entro no aplicativo Word, ali no alto, na barra de título, fica aparecendo documento Word, né? Na verdade, fica documento um, porque ele fica numerando os textos que você vai desenvolvendo, né? Documento um Word. No meu caso, não está aparecendo documento, porque essa tela desse texto que está aparecendo dentro aqui da minha página já está gravado, então o meu arquivo já tem um nome, certo? Mas, enfim, essa barra aqui é chamada de barra de título e ela tem a finalidade de mostrar para você o título do programa, o nome do programa e o nome do arquivo que você está manipulando, que você está trabalhando, certo? Depois nós temos aqui a barra de acesso rápido, que é uma barra pequena que nós temos aqui à esquerda da tela, lá no alto, né? Essa barra de acesso rápido, ela serve para facilitar o acesso a alguns comandos que a gente utiliza, que a gente costuma utilizar com frequência para manipular o documento que a gente está desenvolvendo, né? Um bom exemplo de um comando desse é esse aqui que tem um quadradinho desenhado, né? Que é o botão para gravar, né? Você entra no aplicativo, você entra no Word, você quer escrever um texto, provavelmente quando você acabar de criar o seu trabalho, você vai querer gravar. E aí eu posso muito bem vir aqui, clicar neste botãozinho, que ele vai gravar o trabalho para mim. Se esse botãozinho não estivesse aí, eu ia ter que clicar em um local, que nesse caso aqui é no arquivo, que ele ia abrir uma telinha para mim, e lá nessa telinha ia ter um monte de comando, eu ia ter que localizar o comando para gravar, clicar nesse comando, para depois ele exibir uma telinha para mim, para que eu pudesse confirmar a gravação. Ia ser, eu ia ter que dar mais cliques com o meu mouse, ia ser um caminho maior para poder gravar. Então, por isso que esse botãozinho fica aí, por isso que o nome dessa barra é barra de acesso rápido. Através dela, eu posso acessar rapidamente o comando para gravar, né? Então, ela funciona como um atalho para o comando salvar e para alguns outros comandos que a gente pode colocar ali também, certo? Bom, depois aqui da barra de ferramentas de acesso rápido, a gente tem as nossas guias, a gente pode chamar de guias ou abas, né? Essas guias são esses botõezinhos que eu tenho aqui escrito. O primeiro que eu tenho aqui, né? Eu tenho arquivo, página inicial, inserir, design, layout, e assim por diante. Essas guias, elas servem para guardar os comandos do aplicativo, né? Então, por exemplo, aqui a guia que está em exibição para a gente, em evidência, é a página inicial. Então, todos esses botõezinhos que eu tenho aqui embaixo são botõezinhos que ficam guardados dentro da página inicial. Se eu clicar, se eu experimentar clicar em alguma outra aba, né, em alguma outra guia, na guia inserir, esses botões vão mudar.
né? Então, os comandos disponíveis para mim vão mudar, serão outros, tá? Então, no decorrer do nosso trabalho, dependendo do que a gente quer fazer com o nosso texto, a gente entra em uma guia de cada vez, né, para ir podendo acessar os comandos que a gente quer usar, tá? Essa guia, ela recebe o nome de página inicial, porque nela ficam os principais comandos para a elaboração de um texto, né? Comando para escolher o tipo de letra, a cor da letra, um tipo de letra diferente, né? O alinhamento do texto, se eu quero o texto no meio da folha, se eu quero o texto na esquerda ou na direita. Então, na guia, página inicial, eu encontro os comandos mais utilizados na elaboração de um texto. Tanto é que é até comum muitas pessoas utilizarem o aplicativo Word para elaborar um texto e nem precisar clicar nas outras guias, né? Porque ela não quer nenhum recurso, digamos assim, avançado no texto dela, né? Ela quer fazer um texto um pouco mais simples, então a página inicial é suficiente para isso. Mas nós, nas nossas aulas, iremos utilizar outras abas, porque a gente vai ver outras coisas além da alteração, da formatação de texto, tá? Mas isso fica para outros episódios. Bom, aí nós temos a régua também, né? Eu coloquei réguas porque a gente tem essa régua aqui, né, vertical, mas temos uma régua em cima da página também horizontal. As réguas, elas são responsáveis por controlar os espaçamentos do nosso documento, né, do nosso texto, como, por exemplo, as margens, né? Um texto sem margem, ele fica muito mal distribuído na folha. Então, a gente costuma definir margens para o texto ficar melhor distribuído, ficar mais bonito esteticamente. E quem é responsável pela definição das margens, pelo controle, melhor dizendo, das margens, são as nossas réguas, né? A gente também vai ver em sala de aula melhor esse recurso de margem, quando eu for ensinar para vocês como é que a gente faz para fazer a alteração dessas margens, tá? Mas no momento agora, é importante a gente saber que as réguas, elas controlam os espaçamentos dentro do nosso texto. E aí, entre exemplo de espaçamentos, a gente tem a margem, certo? Depois a gente tem a barra de status, que é uma barrinha que aparece lá embaixo da tela, do lado esquerdo, né? A barra de status, ela é uma barrinha que guarda, que exibe para você informações interessantes a respeito do teu documento, né? A respeito do teu texto. Por exemplo, a quantidade de páginas que você já usou, né? Você vai escrevendo um texto e tal, aí de repente você pode pensar assim, poxa, será que meu texto está muito grande? Será que quantas páginas ele já tem? É só olhar lá para baixo que a barra de status mostra para você o total de páginas que o teu documento tem, né? Então, ela exibe algumas informações interessantes a respeito do teu documento, né? Depois a gente tem o cursor. O cursor é o nome que a gente dá para esse tracinho que aparece sempre que a gente vai escrever alguma coisa. Vocês já devem, inclusive, ter visto esse cursor no próprio celular. Quando você vai escrever uma mensagem para alguém no WhatsApp, ele aparece lá, né? Ele é comum em aplicações, em aplicativos que possibilitam a escrita de algum texto, né? Ele sempre aparece lá para você. E por que que ele aparece? Qual é a finalidade do cursor? Ele serve para mostrar para você aonde é que vai aparecer o texto que você vai escrever. Então, no meu caso aqui, no meu exemplo, né, no exemplo da tela que eu dei para vocês aqui, o meu cursor está embaixo da palavra a tela. Então, significa que se eu fosse no meu teclado e escrevesse alguma coisa, ia ser ali naquela parte que o que eu fosse escrever iria aparecer, tá? Se eu quisesse escrever lá em cima da minha folha, eu ia ter que deslocar o cursor para o alto da tela, né, para o alto da folha, para poder escrever lá no alto, tá? Então, o cursor ele serve para mostrar para você onde é que vai aparecer o texto que você vai escrever. Temos também agora o nível de zoom, que fica lá embaixo da tela, só que agora no lado direito da minha tela. E o nível de zoom é um botãozinho que vai controlar o zoom da minha página aqui, do meu texto. E zoom é um comando que vocês já estão familiarizados, né, no celular. Só que no celular vocês fazem com a mão, né? Vocês pegam o celular e fazem aquele movimento de pinça com a mão, né? Juntam dois dedos, né? Aproximam dois dedos da tela do celular e aí depois vão aumentando o zoom ou diminuindo o zoom, né? No computador, a gente não consegue fazer isso. A gente tem que utilizar botões para fazer isso. Esses botões ficam exatamente aqui no nível de zoom, né? Eu tenho de um lado um sinal de mais, que aumenta o zoom, e aí faz. A gente tem a impressão de que a tela está
aumentando de tamanho, né? E o sinalzinho de menos, que é o que diminui o zoom, que passa para a gente a impressão de que a imagem está se afastando da gente, né? Então, se eu achar em algum momento mais confortável aumentar o zoom da minha tela para facilitar a leitura ou para facilitar uma escrita, é aqui embaixo que eu vou e eu clico no sinal de mais. E se eu achar que a tela está muito próxima, está me incomodando ou está dificultando a elaboração do meu trabalho, eu clico no sinal de menos, porque ela vai ficando pequenininha, certo? Agora nós temos a barra de rolagem, né? Ela fica aqui à direita da nossa tela. Aqui no caso da tela que eu capturei para colocar aqui, não está nem dando para ver a barrinha de rolagem direito, né? Ela tem uma setinha que aponta para cima e uma setinha que aponta para baixo. E ela executa um recurso que vocês também estão acostumados a fazer com o celular. Só que no celular, quando você está vendo, por exemplo, lá o seu Instagram e quer ver as outras fotos, você vai com o dedo, né, passando o dedo para cima ou para baixo, que aí a tela ela vai se movimentando para cima ou para baixo. Aqui no computador a gente não tem esse recurso, né, de utilizar os dedos para passar para cima ou para baixo. Então a gente usa a barra de rolagem. Então se eu quero que a minha tela ela suba, né, se eu quero, ou melhor, visualizar o que está no alto da tela, eu vou clicando na setinha da barra de rolagem que aponta para cima. Infelizmente não está aparecendo aqui para gente. Agora, se eu quero ler alguma coisa que está lá no final da minha folha, que não está aparecendo na tela, eu clico na setinha que aponta para baixo, que também, infelizmente, não está sendo exibida aqui para gente, certo? Então, a barrinha de rolagem ela serve para deslocar a sua folha para cima ou para baixo e também para a esquerda e para a direita, né? Se você estiver vendo uma folha muito grande e você olhar para a esquerda e não conseguir ver o final dela, ou olhar para a direita e não conseguir ver o final da folha, vai ser exibido para você aqui embaixo também uma outra barrinha de rolagem que aponta para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, para você deslocar a folha para a esquerda ou para a direita também, tá? Então, na tela do Word podem ser exibidas duas barras de rolagem, uma que vai movimentar a tua folha para cima ou para baixo e outra que vai movimentar a folha da esquerda para a direita, certo? E por último, nós temos aqui o que nós chamamos de faixa de opções. A faixa de opções é o nome que a gente dá para essa parte aqui da tela, que é composta pelas guias e pelos botões que essas guias guardam, né? Isso aqui a gente chama de faixa de opções, tá? Então, a faixa de opções, ela guarda as guias e os comandos que serão executados no desenvolver do nosso trabalho dentro do aplicativo. Certo, turma? Então, eu destaquei aqui para vocês as principais partes da tela do aplicativo Word, né, na nossa próxima aula. Aqui a gente vai colocar essas descrições no quadro, tá? Mas aí, de qualquer forma, você já tem a tela aqui e já tem a função de cada uma dessas partes da tela do aplicativo Word, ok? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Bom dia para vocês, fiquem bem e até a próxima.